Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Luiz Freitas, inaugurando nesse mês de junho um desafio que eu próprio me impus e que já está me dando muita alegria. Começamos no dia de ontem, 1º de junho, publicando um vídeo de limites. E agora vamos seguir até o dia 30 de junho publicando vídeos em 3 vertentes diferentes, no mínimo um por dia. As 3 vertentes são vídeos curtos, os tais shorts, com dicas muito rápidas e com algumas reflexões, vídeos gravados e editados para colocar aqui no canal e os melhores, cortes de aulas particulares minhas para vocês entenderem qual é a pegada da minha aula, quais são as estratégias usadas na minha aula para que os meus estudantes alcem voos muito altos quanto à compreensão e domínio dos conteúdos que hoje são um problema para eles. Posso contar com a tua audiência? Eu gostaria muito de poder contar com a tua audiência ativa, deixando comentário aqui em todos os vídeos. E mais do que isso, para acompanhar, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos aqui nessa jornada que eu não quero que seja só minha, quero que seja minha e sua. Um forte abraço, vou colocar a mão na massa aqui para te apresentar um bom produto e espero que você goste. Valeu! Pronto. Então, eu vou começar a resolver aqui. E aí eu vou também passar uns aqui para você resolver. Mas se resolve sempre da mesma maneira. Então não tem muita dor de cabeça não. Então, antes de partir para isso aqui, vamos colocar um triângulo retângulo. Que vai ser esse triângulo que eu vou colocar aqui, ó. Então vai ser esse triângulo aqui. E eu vou falar algumas coisas sobre esse triângulo aqui que é bastante importante para essa realidade de trigonometria que você está vendo, tá bom? Então, observe o seguinte, por exemplo, eu vou colocar esse ângulo aqui e eu vou chamar esse ângulo de alfa, beleza? E vou colocar esse ângulo de 90 graus bem aqui, ó. Toda vez que tem esse símbolo, significa dizer que esse ângulo é um ângulo de 90 graus. A gente chama de ângulo reto. Ok? E vou colocar 3 dados aqui. Eu vou colocar um A aqui, um B aqui e um C aqui. Tem uma coisa sobre esse triângulo que você já conhece, chamado Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Esse teorema diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Agora, vamos examinar já a partir do teorema de Pitágoras, porque eu vou precisar de falar sobre hipotenusa e sobre catetos. Então, você viu que os catetos ficaram aqui do lado direito, B e C. Então, quando que num triângulo retângulo eu identifico os catetos? São os lados do triângulo que fazem 90 graus entre si, tá vendo? Então, só existe cateto em um triângulo retângulo. E os catetos são os lados do triângulo retângulo que fazem 90 graus entre si. Então, por exemplo, nessa figura roxa, quem são os catetos? Beleza? Tá tranquilo para você? O outro é a hipotenusa. Tudo bem? Por que eu estou falando sobre isso antes da gente resolver a questão? É porque todas as relações trigonométricas, seno, cosseno, tangente, por aí vai, eu necessito fazer uma relação entre os catetos e a hipotenusa. Todos eles, certo? Sem exceção. Então, o legal é eu começar entendendo onde que eu tenho os catetos e a hipotenusa, porque senão fica um negócio meio capenga de procurar entender sem identificar. Então, por exemplo, então vamos colocar aqui a trigonometria. Trigonometria. Primeira função trigonométrica que eu vou colocar aqui, o seno. Seno do ângulo alfa. Primeira coisa que eu vou perguntar, João, você está identificando onde que está o ângulo alfa? Beleza. Então, o que é o seno do ângulo alfa? É o cateto... Não, calma. O que é o seno do ângulo alfa? É o cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Então, vamos lá. Quem são os catetos desse triângulo branco aqui?
Beleza. E qual é o cateto que está mais distante do ângulo alfa? Então, o C é o cateto oposto. Então, aqui é C sobre A. Tranquilo? Cosseno. Cosseno de um ângulo. É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, já dá para dizer quem é aqui? Beleza? A tangente isso. Então, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, já dá para escrever aqui? C sobre B. Tranquilo até aqui? Beleza. Agora eu vou colocar outro ângulo. O ângulo beta. Tá vendo o ângulo beta aqui em cima, não é? Beleza. Agora vamos trabalhar a questão do ângulo beta bem aqui, ó. Seno de beta. Opa, eu escrevi B, mas é seno de beta. É do ângulo. Quem seria o seno de beta? B. Tranquilo? Quem é o cosseno de beta? C sobre A. E quem é o tangente de beta? B sobre C. Tranquilo. Agora, olha o seno do beta e o cosseno do alfa. É igual. Por que isso acontece? Aí eu vou colocar aqui uma coisa aqui no meio para você lembrar. Ângulos complementares. Quais são os ângulos complementares? Então, se eu disser assim para você, ó, alfa mais beta é igual a 90 graus, você concordaria com isso? Por quê? Qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Tá, se aqui é 90, quanto é que tem que dar alfa mais beta? Pronto. Então, aqui eu escrevi ângulos, né? Tá faltando um N aqui. Ângulos. Então, todas as vezes que você tem a soma de dois ângulos e essa soma resulta em 90 graus, esses dois ângulos são ditos complementares. E quando você tem dois ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, ó, seno de alfa, C sobre A. Cosseno de beta, C sobre A. Cosseno de alfa, B sobre A. Seno de beta, B sobre A. Certo? As tangentes não são iguais, você concorda? Mas as cotangentes são. Então, o que é a cotangente? Então, vamos colocar aqui, ó. Cotangente. É cateto adjacente sobre cateto oposto. É o contrário da tangente. Então, quem seria a cotangente de beta? C sobre B. Então, em resumo, o que é que a gente tem? Ó? Seno de alfa igual ao cosseno de beta, que é C sobre A. Cosseno de alfa igual a seno de beta, que é igual a B sobre A. Tangente de alfa igual a cotangente de beta, que é igual a C sobre B. Tranquilo? É o contrário da tangente. Vê o resultado da tangente e vê o resultado da cotangente.
Tranquilo? Então, para o que você vai fazer hoje, eu acredito que isso que a gente acabou de fazer baste. Vamos ver.